Meu marido não me deixava ir no ginecologista de jeito nenhum. E o pior aconteceu. Eu me casei muito nova, eu era muito inocente, não entendia nada da vida. Acabei conhecendo ele, que era um pouco mais velho que eu. A gente começou a conversar, começamos a namorar. Eu tava trabalhando numa outra cidade e ele vinha de outra cidade. Ele morava numa cidade pequena e eu morava na cidade grande. Ele foi resolver não sei o que lá, a gente acabou se conhecendo. Eu era muito inocente, eu tava trabalhando. E ele foi me engambelando, me convenceu a ir morar na outra cidade com ele. Porque é isso que acontece quando você vai morar com uma pessoa que você não conhece, você não sabe nada dela, você começa a descobrir as coisas dela na convivência do dia a dia. Ele se mostrou um homem muito bruto, sabe? Ele não me deixava fazer nada, ele era extremamente possessivo, só que ele só me mostrou isso com o tempo. Primeiro ele foi todo apaixonado, a gente se conheceu no nosso dia a dia, ele me dava de tudo, ele tinha dinheiro, ele me ajudava com tudo, a gente se casou, eu tive um casamento lindo, pude convidar toda a minha família e eu tava muito feliz. Só que depois que a gente se casou, foi ladeira abaixo. Gente, ninguém podia respirar perto de mim, ninguém podia falar comigo, eu não podia sair de casa. Ele me proibiu de estudar, eu era só dona de casa, só que eu já estava muito dependente dele. Ele era mais velho, ele era muito manipulador. Então, primeiro, ele me conquistou em tudo que ele pôde. Ele fez, assim, do meu mundo, a minha vida era ele. E eu tinha muita dependência emocional a ele. E eu não tinha como tratar, porque eu não tinha acesso a tratamento. Eu não podia fazer absolutamente nada sem autorização dele. E ele controlava tudo, eu não podia mais trabalhar, eu não tinha dinheiro, tudo que eu tinha era ele que me dava. Ele me fez uma prisioneira dele. E eu tava mais ou menos com os meus 20 anos nessa fase, e eu queria ir ao médico, né? Eu queria ir ao médico porque eu queria começar a tomar anticoncepcional, porque eu não queria ter filho, porque eu não queria viver naquela situação. E eu conversei com ele, e ele falando que não, que eu não ia, de jeito nenhum, porque na nossa cidade só tinha ginecologista homem, e que eu não iria. O tempo passou, de tanto eu pedir, eu desisti, só que começou a acontecer uma situação estranha com as minhas partes íntimas, e aí eu implorei a ele pra poder ir. Ainda assim, ele não autorizou, e o pior aconteceu. Curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a Blogs. Eu não entendia muito bem, porque eu não tinha muito acesso às coisas, e ele me proibiu de ir ao médico. Só que eu comecei a sentir umas dores estranhas, e começou a ter um corrimento estranho, e ardia muito, e fedia muito, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, e tinha mais ou menos uns 2 dias. Ele também tava meio esquisito, ele não se aproximava de mim, ele não queria namorar, e ele era um homem muito ativo. E eu tinha uma amiga, que ela era minha vizinha, ela era o único contato que eu tinha. Ele deixava ali na minha casa, eu ia na casa dela, e eu comecei a falar com ela que tava estranho, o que tava acontecendo, porque assim que ela chegou em casa, que eu fui visitar ela, sabe, que ela chegou na minha casa, na verdade, ela sentiu um cheiro estranho. Ela me perguntou que cheiro era esse, e eu falei que era de mim, expliquei pra ela o que tava acontecendo. Como o marido dela era mais liberal, ele era mais entendido, ela me explicou, ela falou, eu acho que você tá com alguma doença que é transmitida por